E olha, as mudanças de temperaturas com a proximidade do inverno aumentam os casos de doenças respiratórias. E a gente recebe o infectologista Fernando Maia na nossa pausa do café. Doutor Fernando, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. A gente vai falar sobre um assunto muito importante. Antes, eu gostaria de fazer só uma pergunta para a gente entrar depois nesse assunto das doenças respiratórias. A gente está chegando em uma fase também onde essas doenças são mais transmissíveis. A gente veio de um período muito intenso da Covid e agora deu uma estabilizada. E tem muita gente que ainda fica na dúvida pela estabilidade dos casos. Ainda é preciso a utilização e os cuidados com a máscara? Ainda precisa. Primeiro porque a gente teve uma melhora muito boa nos casos, isso é inegável. E a vacinação teve um fator muito importante nisso. Mas é importante dizer que a gente ainda tem casos de Covid, de modo que, principalmente em ambientes fechados, ainda é importante usar máscara até que se controle melhor isso. Infelizmente, a gente tem visto os últimos dados do Ministério que a vacinação estancou um pouco. Então, assim, me parece que as pessoas muita gente acha que não precisa mais. Precisa, né? E é importante que sejam usadas as doses de reforço. Ontem começamos a vacinar, a dar dose de reforço para os adolescentes. É importante que essas pessoas tomem a vacina. E também é muito importante que as crianças sejam vacinadas, porque essa faixa etária hoje é que está mais desprotegida do Covid. Infelizmente, as formas graves, as mortes têm acontecido exatamente nessa faixa etária porque não estão vacinadas. Então é muito importante que os pais, os responsáveis, levem seus filhos para vacinar. Porque lembre que esse vírus é muito transmissível, esse vírus é muito contagioso e é muito mutante. Então, enquanto o vírus está solto, está circulando, está causando casos, podem aparecer mutantes. E essas mutantes a gente já viu o que acontece, né? Algumas são mais transmissíveis, outras são mais graves, de modo que a gente precisa quebrar essa cadeia de transmissão. E para quebrar essa cadeia só há duas maneiras. Ou é todo mundo adoecer ou vacinar. Né? Então, vacinar é a melhor maneira de proteger porque você consegue ter a imunidade sem precisar adoecer, sem precisar correr o risco de ficar sequelado e, principalmente, sem correr o risco de morrer pela doença. Então, a vacinação é inegavelmente a melhor maneira de fazer isso. Então, não tenha medo, a vacina é segura, é eficaz e vai te proteger. Esse reforço é fundamental e a gente entra também nesse assunto porque a gente fala das doenças respiratórias no âmbito passado, né? No ano passado a gente falou também desse período com a Covid. Ela entra também nessa gama de doenças. Quais são as que normalmente são mais transmissíveis nesse período? Nesse período a gente tem principalmente a influenza, que é a gripe, né? Que acontece todos os anos. Inclusive, este ano, agora, do final do ano para cá, nós tivemos um surto fora de tempo do Covid, da gripe por causa do Covid, né? A ciência mostra que quando a gente tem uma grande epidemia como essa que a gente teve de Covid, quando ela começa a diminuir, outros vírus começam a aparecer. Um deles, e muitas vezes, é o influenza. Isso aconteceu aqui, de fato. Sim. E atualmente a gente está tendo muitos casos de infecção respiratória. Tem um adenovírus, que é um vírus comum, que acontece todo ano, mas que sempre causa problemas. Um outro vírus chama-se metapneumovírus, também tem acontecido em muitos lugares, aqui em Alagoas também. De modo que a gente está exatamente nessa fase dessas viroses todas, inclusive e Covid também gripe e esses outros vírus. Então é muito importante, para duas dessas doenças a gente tem vacina, contra a Covid e contra a influenza. Então é importantíssimo, é fundamental que as pessoas se vacinem seus filhos para evitar forma grave. Às vezes as crianças adquirem a doença na escola e levam para casa. Aí levam para casa para o vovô, para a vovó, para algum parente que tem alguma doença que baixa a imunidade, essa pessoa pode fazer forma grave. Então é muito, muito importante que as crianças estejam protegidas. E também, em primeiro lugar, para proteger a própria criança, que ela pode fazer forma grave, né? Falava-se muito em 2020, e isso é verdade, de que as crianças adoeciam um pouco de Covid. Isso é verdade, lá em 2020. Hoje não. Essas novas variantes têm causado forma grave, têm causado problemas sérios em crianças. Então é muito importante que as crianças sejam vacinadas para a gente evitar tanto sofrimento e principalmente evitar mortes e sequelas por Covid. Então é muito importante vacinar. E durante esse período, como é que a gente faz para também se prevenir no dia a dia? Existem formas que a gente pode adotar para evitar qualquer tipo de contágio, mesmo sendo um período mais propício para que isso aconteça? Sim, as medidas que a gente usa para o Covid, a gente pode usar também para as doenças respiratórias, é o mesmo tipo de proteção. Então, uma coisa importante é usar máscara em ambiente fechado. No ônibus, em ambiente que tem pouca circulação de ar, que tem muita gente, é importante ainda usar máscara, pelo menos nesse momento.
provavelmente, quando a gente chegar no verão, a gente deve dar uma melhorada nisso. E a gente vai poder deixar de usar máscara, provavelmente. Mas neste momento ainda não é possível. Então é importante que a gente ainda use. Segundo, higiene das mãos. Então, antes de comer, antes de preparar os alimentos, depois de ir ao banheiro, lavar as mãos. Nunca coce os olhos, nunca coce o nariz sem lavar as mãos. Né? Isso é importantíssimo. E se você está com alguma doença respiratória, parece uma coisa besta, não é aquela alergia que eu tenho todo ano. Essa alergia pode ser viral. Então é importante, se você está com um sintoma respiratório, está tossindo, está gripado, está resfriado, está tossindo, vai precisar sair na rua, máscara. A máscara tanto serve para você não pegar a doença, como também para quem está doente não transmitir a doença. Então a máscara tem essa via de mão dupla e ela provou mais uma vez a sua grande eficácia em diminuir a transmissão de Covid. Isso é fato inegável. E também das outras doenças respiratórias. Por que essas doenças recomeçaram a aparecer agora? Um dos fatores foi as pessoas deixarem de usar máscara em muitos lugares. Então, de repente, liberou, não precisa usar. O fato de não precisar usar não quer dizer que é proibido usar. Então, em ambiente fechado, ainda vale a pena usar máscara, pelo menos nesse momento. Provavelmente daqui a pouco tempo a gente vai poder deixar de usar, vamos voltar à nossa vida normal. Mas nesse momento ainda pede um pouco de cautela por causa disso. Perfeito, doutor Fernando. Muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez, sempre muito importantes. É um processo que a gente passa todos os anos, que a gente precisa sempre buscar essa educação mesmo no nosso dia a dia para que a gente evite esse contágio maior. Obrigado e uma boa terça-feira. Para você também, para todos. Obrigado.